Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas. Hoje nós iremos ter aqui um assunto muito especial no nosso cronograma para o concurso da Paraíba, Secretaria Estadual de Educação. Nós vamos falar de função do primeiro grau e inequações. Vai ser a nossa aula específica para professores de matemática. Espero de coração que vocês gostem desse conteúdo, espero que a aula seja muito proveitosa. Ela vai ser uma aula teórica e vamos ter também resolução de questões. Trouxe algumas questões da banca IDECAM e trouxe também questões de outros concursos para dar uma aumentada aí de nível e a gente conseguir se preparar muito bem para a nossa prova. Se você está assistindo esse vídeo aí pelo meu canal do YouTube, não esqueça de seguir, curtir, compartilhar, aquela coisa toda que não custa nada e ajuda muito aqui na nossa divulgação. E se você quiser acessar esse material aqui, que é um material bem bacana, com conteúdo programático, o cronograma de aulas e a parte teórica, e ainda com as anotações, que é muito importante, basta você entrar aqui no link da descrição. Você vai ter um link para você fazer o download, outro link para você falar diretamente comigo. E se quiser fazer parte aqui do nosso curso e ter as aulas específicas para o concurso, basta você também clicar, entrar em contato comigo e a gente faz aí o seu atendimento. Vamos começar. Eu estou mostrando aqui para vocês o conteúdo programático, porque os assuntos que nós veremos hoje serão esses aqui. A gente vai ver função do primeiro grau, e aí toda essa parte aqui, noções, representação gráfica, tudo mais. Deixa eu só jogar um pouquinho para frente. E vamos falar também desse assunto aqui, inequação do primeiro grau. Então, são esses dois assuntos que nós iremos falar na nossa live de hoje, que vai estar dividido em duas partes. E é isso. E sobre o edital, aqui eu coloquei o conteúdo programático bem dividido aí em campos, geometria, probabilidade estatística, temos aqui também o ensino da matemática, a parte de ensino, é importante frisar também. E aqui eu trouxe para vocês o cronograma de aulas, tá bom? Esse vai ser o cronograma de aulas do nosso curso Matemática Superior. Aí quem quiser anotar, tirar um print, fiquem à vontade. Aqui as nossas aulas, como vocês podem ver aí, vão ser todas as quintas-feiras. Elas vão estar começando às 19h30. E é isso. Se você quiser fazer parte, pegar esse cronograma, tem material específico, totalmente voltado, só você entrar na descrição, falar diretamente comigo, que as próximas lives você vai poder participar, pegar a gravação, tudo mais. Né? E eu não vou falar mais do curso, porque eu falei ele nas últimas aulas, né, gente? Então, vamos para a live, que é o mais importante. Mas aqui, a gente vai começar com função do primeiro grau, que eu acho que é um assunto bem bacana para a gente ter o nosso início. E as funções do primeiro grau, elas dão uma base para que a gente entenda os demais assuntos, progressões, consiga resolver problemas geométricos e por aí vai. E aí o que acontece? As funções polinomiais do primeiro grau, ou funções afins, funções do primeiro grau, elas têm essa característica por causa da sua lei. Todas as funções do primeiro grau são dessa forma aqui, da forma ax mais b. E aí nós temos vários nomes para o nosso coeficiente A. Ele pode ser chamado de taxa de variação, taxa de crescimento, inclinação, o coeficiente angular. E o coeficiente B, ele só é chamado de coeficiente linear. O que a gente vai ver aqui na nossa aula é o seguinte: como que esses coeficientes eles interagem tanto em leis quanto no gráfico. Então a gente vai ver isso, onde o B aparece no gráfico, onde o A aparece no gráfico. Eu vou pegar algumas informações de geometria analítica para que facilite a resolução de questões dos nossos concursos. Nós vamos também trabalhar com o passo da função. Eu vou ensinar para vocês esse conceito de passo, que é um conceito que é trabalhado em progressões. Ou seja, vai ser muita teoria, muita coisa bacana para a gente trabalhar aqui no nosso item. E para começar, eu vou trazer aqui com vocês uma coisa chamada condição de existência. Toda função, melhor, quase toda função, né? Tem funções que não, mas
Quase toda função, quase toda lei tem uma condição de existência. Algo que ela precisa cumprir para que ela exista, para que ela seja chamada com aquele tipo de função. No caso das funções, uma função do primeiro grau, ela pode ser representada dessas duas formas. Ela pode ser escrita assim, se você estiver trabalhando com a lei, com a ideia de lei, com a ideia do conceito e tudo mais, ou ela pode ser trabalhada dessa forma aqui, ou y igual mx mais q, se você estiver trabalhando com gráfico ou conceito ali de reta de geometria analítica. Então, aqui é como se você estivesse trabalhando com a lei da função, problemas que envolvem lei, problemas que envolvem o táxi, aqueles problemas de lei, né? Táxi com bandeirada, aquela coisa toda. Aqui, se você estiver falando de gráfico, e aqui, se você estiver falando o conceito de reta em geometria analítica. Percebam que pouquíssima coisa muda, não é? Pouquíssima coisa muda. Mudam só as letras, mas a ideia continua a mesma. Você troca f de x para y para você fazer uma adaptação no plano cartesiano, porque são eixos x e y. Por isso que a gente faz essa pequena alteração. E por que eu estou colocando com vocês? A condição de existência, ela é do coeficiente angular. Não importa se você está chamando ele de A ou M. A nossa condição de existência é que o A ele tem que ser diferente de zero. Pois, se o seu A for igual a zero, você vai ter esse tipo de função aqui. Isso aqui é chamado de função constante. E aí, por que eu estou falando isso com vocês? Ah, professor, isso aí, cara, isso é muito básico. Isso aí não cai em concurso. Será que não cai em concurso? Cadê? Não caiu em concurso, mas, ó, caiu aqui o conceito de coeficiente de crescente, decrescente, constante e tudo mais. Esses conceitos caem, tá? O conceito, o coeficiente A, ele cai. Isso aí foi uma questão da FEPES 2022, que trabalha com a ideia dos coeficientes, tá bom? E na minha lista de exercícios do curso, tem também uma questão que trabalha com condição de existência, que foi questão de concurso de professor de matemática. Todas as questões que eu trago são de concurso de professor de matemática. Então, cara, cai sim. E aí, como que você pode ser cobrado isso aí em um concurso? Vamos trazer um exemplo. Ele te dá aqui uma f de x, e ao invés dele dar a lei, ele vai falar que a f de x é 2m mais 5 vezes x mais m ao quadrado. Aí ele pede o valor de m para que a sua função esteja bem definida. Ou para que a sua função exista. Só que esse termo aqui é o principal. Geralmente ele utiliza a palavra bem definida. E aí você fica assim, poxa, eu nunca vi isso. Pô, bem definida. Para ela estar bem definida, ele tem que falar primeiro que isso aqui é uma função afim. Ele fala que isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau. É importante também. Aí ele fala que essa função é uma função do primeiro grau. Aí ele pergunta qual o valor de m para que ela esteja bem definida. Bom, no caso aqui, o seu coeficiente A, ele não é um valor constante, ele é uma expressão. E para ela estar bem definida, ou seja, para ela ser chamada,
de função no primeiro grau, você tem que ter que o 2m menos 5, mais 5 tem que ser diferente de zero. E aí você vai resolver a sua desigualdade. Então, ela está bem definida para qualquer valor de m diferente de menos 5 sobre 2. Tá? Só pegar a expressão, dizer que ela não vale o valor que zero. Tá? Para qualquer outra, aí ela já não é uma função do primeiro grau. É uma função de grau zero. Isso aí você vê muito, por exemplo, quando estuda polinômios. No caso do concurso da Paraíba, não vai ter polinômios, vai ter expressões algébricas, mas se um dia vocês forem estudar polinômios, algum outro concurso, alguma coisa assim, polinômios você trabalha muito com isso, coeficiente dominante, daquele grau, aí tem que ser diferente de zero, por aí vai. Inclusive, na nossa próxima aula, na próxima semana, que vai ser de função do segundo grau, a gente vai ter também a condição de existência, e ela vai estar bem definida, por valores diferentes de zero, no coeficiente A, e por aí vai. Tudo bem? Começamos bem. Vamos resolver aqui duas questões de concurso, professor de matemática. Duas não, uma. Acho que só tem uma, acho que eu só trouxe só uma. É. Só com essa ideia da lei já dá para a gente resolver uma questão de concurso. Essa aqui foi da FGV, da Seduc de São Paulo. Ela pergunta assim: seja f uma função real do primeiro grau, tal que f de 7 menos f de 3 é igual a 6, quanto equivale o valor de f de 15 menos f de 9. Só sabendo que ela é uma função do primeiro grau já é o suficiente para você resolver. Por quê? Se ela é... Deixa eu trazer ela para cá. Para aqui mais. Está muito para frente a minha... Vou trazer a câmera também. Muito para frente. A live vai durar algumas horas, então tem que ficar mais à vontade. Só de saber que ela é uma função do primeiro grau, você já pode falar que ela é da forma ax mais b. Você vai começar daqui, porque no caso, f de 7 é você colocar 7a mais b, é você substituir o x por 7. F de 3 agora. Trazer mais para perto. Agora eu estou bem confortável. F de 3 é igual a 3a mais b. E aí? Ele pedindo f de 7 menos f de 3 e falando que vale 6, é você fazer 7a mais b menos 3a menos b. Aí você tem que trocar o sinal de todo mundo, tá bom? Não vale trocar só o sinal do primeiro elemento. Perfeito. Aqui a gente vai cancelar os b's. 7 menos 3, 4. O A vale 3 sobre 2. Entendi, professor. Se o A vale 3 sobre 2, então, o que eu faço agora? Ele quer saber esse valor aqui. Então, eu venho f de 15, faço o mesmo conceito, substituo x por 15, f de 9. Então, essa diferença vai ser um número menos o outro.
Cancela novamente o B. Isso aqui vai ser igual a 6A. Mas nós encontramos que o A vale 3/2. Então, resultado é 9. Letra B. Resolvemos aqui o nosso primeiro item. Alguma dúvida? Galera que está ao vivo? Certinho? Tudo na página. É aquilo, as primeiras questões são sempre para vocês gostarem de mim. Tem um jeito mais fácil de resolver. Um jeito mais fácil, não. Um jeito diferente. Mais fácil, não necessariamente, mas ele é, com certeza, um jeito diferente. Como que seria esse jeito diferente? Vamos lá. Ó, você tem a informação f de 7 menos f de 3 igual a 6. E você quer descobrir f de 15 menos f de 9. Vou chamar isso aqui de... chamar de y. Vou chamar de k. Tem uma letra diferente. Como que eu faço para descobrir isso sem precisar fazer aquelas contas todas? Porque foi muita conta, vocês não concordam? Foi muito cálculo. Será que tem um jeito mais rápido? A gente pode trabalhar com a variação. No caso aqui, a variação, eu vou chamar de ΔX. O nosso x está variando de 7 para 3. Ou seja, o nosso x variou 4 unidades. Conseguindo enxergar isso? Eu estou fazendo f de 7 menos f de 3. Eu estou falando que isso é igual a 6. Então, o meu x variou 4 unidades, foi de 3 a 7. E quando o meu x varia 4 unidades, o meu y está variando 6. Aqui, a nossa variação é 15 menos 9. 6 unidades. E aí você pode fazer uma regrinha de 3. Se para um ΔX igual a 4, ele varia 6 unidades, para um ΔX igual a 6, ele vai variar K. Faz aqui a continha. 4K igual a 36, K igual a 9. Foi a mesma coisa, tá vendo? Só que aqui a gente fez essas contas aqui, fizemos depois esse cálculo. E aí, desse jeito, a gente pode fazer uma regrinha de 3, mas tem que trabalhar com variação. Legal. Vamos contar uma outra forma de vocês realizarem esse item, resolvendo por regra de 3. Isso aí. Básico, viu? Outra forma que você pode pensar também. Ó, se quando ele varia 4 unidades, ele pula 6, eu estou querendo variar 6 unidades. Então, você pode ficar pensando em unidade, de 2 em 2, pode ficar pensando nessas ideias, nesses conceitos. Aqui, ó, montar como se fosse tipo uma tabelinha. Ó, se para um ΔX igual a 4 o resultado dá 6,
para um ΔX igual a 2, vai ser o quê? Vai ser a metade. Não é? Vai ser a metade. Você não quer um ΔX igual a 6, você não quer saber a variação de 6 unidades? Segue a sequência agora em PA. 3, 6, 9. Também tem outra forma de fazer ainda. Essa aí ainda é mais safada, tá? Você pode trabalhar com as variações e ficar brincando aí de PA. Tá vendo? ΔX igual a 2, 4, 6, fica brincando assim, entendeu? Fazendo essa brincadeira. Muito bom, né? Por que eu botei ΔX igual a 2? Para vocês enxergarem que é o passo dela. Isso aí, Luciano. Para vocês enxergarem o passo dela. Na verdade, o passo dessa função é 1,5, 1,5. Isso aqui é você pensando qual o seu pensamento aqui. O seu pensamento é que isso aqui vai ser uma progressão aritmética. E aí a razão a gente chama de passo da função. O passo da função é só a razão, é como se fosse a razão. Então, a cada 2 unidades, ela está pulando 3. Maneiro, né? É isso. Muito bom. Então, uma questãozinha já deu muito pano para manga. Deu para a gente brincar. Ah, quem quiser copiar aí, tirar aquele print, que eu vou para a próxima, tá bom? Cara, função, particularmente, é o assunto assim que eu acho que eu tenho mais conhecimento, cara. É esse e dos que eu mais estudei foi análise e probabilidade. Nossa, estudei muito análise e probabilidade. Eu achei os conteúdos mais difíceis da análise e probabilidade. Ai. Agora aqui, vou falar rapidinho de gráfico com vocês. A gente tem a questão do gráfico da função do primeiro grau ser uma reta. Por causa aqui também da variação, a gente associa isso a PA, tal, tudo mais. Aí tem a questão do coeficiente. Então, a gente já trabalha aqui com o primeiro coeficiente, o A. Quando o nosso A é positivo, a nossa reta é crescente. Quando o nosso A é negativo, a nossa reta é decrescente. E aí, o que acontece? Vocês podem achar o coeficiente A fazendo também a ideia da tangente do ângulo de inclinação. Então, o que eu vou fazer com vocês? OBS. Isso aqui a gente vê lá em geometria analítica, mas eu estou trazendo porque é muito interessante. O A, ele é numericamente igual à tangente de θ, onde θ é a inclinação da reta que compõe esse gráfico. E aqui, no que isso é interessante? No que isso pode ajudar vocês? Se eu entregar para vocês uma função, eu falar que aqui vale menos 2 e que aqui vale 1, certo? Isso aqui é uma função. Vocês podem, ó, pegar esse triângulo aqui, vou ampliar ele, tudo bem? Ele vai ser um triângulo que aqui o nosso cateto vale 2, tá vendo? 2 unidades. Esse cateto vale 1. E aqui está a nossa inclinação da reta. O valor do A vai ser a tangente desse ângulo. Cateto oposto sobre cateto adjacente. E é isso. Você já achou aí o valor do A de uma forma muito fácil. Professor,
Mas e se meu gráfico for decrescente? Vamos lá. Vou colocar que aqui vale 3 e aqui vale 2, tudo bem? Vamos pegar esse triângulo. O certo seria falar que a inclinação é isso daqui. Deixa eu apagar aqui o 2, vou escrever o 2 aqui embaixo. O certo seria a nossa inclinação ser essa daqui. Mas a gente vai fazer uma adaptação. Vou colocar aqui, a gente vai fazer uma adaptação. E a gente vai chamar o θ aqui. Só que, malandramente, a gente vai falar que o nosso A vale menos a tangente desse ângulo, cateto oposto sobre adjacente. Que aqui, no caso, é crescente. E aqui é decrescente. Então, vai ser negativo. Então, você mescla essas informações de gráficos para você conseguir, nesses modelos de exemplos, encontrar o valor do coeficiente A de uma forma muito mais fácil. Estão vendo? Então, com um simples olhar ali na função, você já acha o valor do A. E o valor do B, a gente vai falar sobre ele. Depois eu vou voltar até para esse slide. E eu vou colocar aqui, até aqui do lado, A, depois eu vou colocar E e um E. Porque também temos o valor do B ali. Mas eu vou esperar chegar o momento. E aí, aproveitando o conceito de passo, essas nossas funções, no caso, a primeira, ela tem um passo de 1,5, ou seja, quando x avança de 1 em 1, meu y avança em 0,5, e a outra é menos 3,2, ou seja, ela está caindo. Muito interessante, né? Legal. Espero que vocês estejam aí relembrando ou aprendendo aí coisas novas. Esse é um conceito que a gente vê em geometria analítica. Vou colocar aqui. Eu gosto de trazer esses conceitos, que eles facilitam muito na hora de calcular. Bom? O meu cachorro aqui está querendo entrar no quarto. O que foi, safado? Safado, né? Fica sozinho e fica carente. Aí nós temos aqui, eu trouxe aqui também para compor o material, tá? Como A igual a zero é dita função constante, tá bem? Então, o gráfico de uma função constante, uma reta horizontal. E quando o nosso coeficiente b é igual a zero, a gente tem uma função chamada de linear. E no caso da função linear, deixa eu melhorar aqui o desenho. A função linear, ela tem como característica que ela passa pela origem. A origem do plano. Então, por que eu trago esse slide, apesar de ser um conceito simples? Nós estamos estudando funções polinomiais do primeiro grau, certo? Estamos estudando as funções do primeiro grau. Se aparecer no seu concurso função linear, vocês vão ter que interpretar que o coeficiente b vale zero. A função linear, então, ó, atenção.
Se vocês tiverem uma função chamada linear, vocês vão falar que a lei é AX. Se ela for chamada de afim ou do primeiro grau, aí vocês vão falar que ela é AX mais B. Pegaram a diferença? Parece uma coisa boba, mas quando a gente estuda para concurso, vai avançando no conteúdo, vai avançando, avançando, avançando. Aí cai, seja a função linear, aí te dá um único ponto. Dá um ponto. Aí você já acha que a questão está errada, que vai ser anulada. Aí não. Inclusive, já aconteceu não no concurso de professor de matemática, então não vi isso ainda acontecer, mas já vi caindo em concurso militar. Foi, se não me engano, a prova da EAR, uma prova da EAR. Eu também já fui professor de concurso militares, tá bom? Aí foi uma prova da EAR, que ele falava que era uma função linear, ele dava um único ponto e aí pedia a lei da função. E aí meus alunos ali, doidos, querendo anular uma questão da EAR, aí eu falei assim, não, essa questão não está errada, na verdade ela é até muito fácil. Só que você teria que lembrar que a linear, o B vale zero. E aí, com um único ponto, você consegue achar o valor do A, substituindo. Bem? Então, fica aqui essa minha ressalva para vocês, porque pode ser que caia, né? Já vi caindo num concurso, não foi de matemática, de professor, mas já vi caindo, então por que não ajudar vocês nesse ponto, né? Por que não? É aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Falamos sobre muita coisa, né? Nem parece que função do primeiro grau tem isso tudo. A introdução aqui, para a gente fixar, foi uma questão da banca FEPES, muito comum no Sul, tá? Fazer aqui a nossa leitura. Antes de perguntar, vocês estão gostando? Sei que tem uma galera boa aí do curso, né? Mas tem algumas pessoas novas que estão assistindo pela primeira vez. Se você estiver assistindo a gravação, pô, qual é o comentário? Eu sempre comento. Tá? Esse é o bom quando você tem um canal que ainda não tem milhares de inscritos. O Instagram tem, já chegou aí a 5 mil. Então, respondo todo mundo. Pô, obrigado aí. Ó, para que a função do primeiro grau ela seja crescente, a gente tem que ter o quê? Essa aí foi bem basiquinha, só para a gente ter aqui um conceito. Nós temos que ter aqui esse valor, menos 3, menos 8A, tem que ser positivo. A gente vai resolver aqui, então, a nossa inequação. Multiplicar por menos 1, muito cuidado nessa parte, porque troca o sentido, tá bom? Então, para ela ser crescente, temos que ter um A menor do que menos 3 oitavos. Isso aqui eu trouxe só para a gente fixar, tá bem? Tem uma questãozinha aí para fixar o conceito. Bem tranquilo. Vamos avançar. Aqui agora a gente vai falar do B. Pontos notáveis. Todo ponto do plano cartesiano ele tem ali como a sua representação um par ordenado. E aí os pontos notáveis das funções do primeiro grau são as interseções com os eixos. Então, vou colocar aqui, ó. São as interseções com os eixos x e y. E aí que eu trago para vocês, ó. Isso aqui é muito importante. Por quê? O valor do coeficiente b, ele sempre é a altura onde o gráfico toca o eixo y. Tá bom? E se a gente for voltar naqueles exemplos lá atrás,
Esses daqui. Nesse primeiro caso, meu B vale 1. Aqui, ó, a altura ele está batendo. E aqui, meu B vale 3. Então, vejam que maravilhoso. Se cair um gráfico para vocês no seu concurso, ele te der as interseções com os eixos, vocês acham muito rápido a lei. Tá vendo só a arma agora que vocês têm? Tem até caiu na caneta. Vou pegar. Até caiu. Vocês acham com muita facilidade as nossas coeficientes, né? A gente acha ali muito rápido. A gente faz a tangente, tomando cuidado, ela sendo positivo ou negativo. E o B é o próprio ponto onde ele toca o eixo Y. Se está em cima, positivo, se está embaixo, negativo. E com esses cuidados, você, se cair assim, e cai, tá? Cai, vocês conseguem achar ali muito rápido. Tá bom? Falta só um detalhe para a gente finalizar a parte teórica. Um detalhezinho de função no primeiro grau. E é sério, de concurso para professor, precisa vocês saberem isso, essa parte também, e depois resolver questões. Tá? Aí eu convido vocês o seguinte, galera do Matemática Superior, deem uma olhada na plataforma. Lá tem a aula Função Polinomial do Primeiro Grau, Função do Primeiro Grau, ali na plataforma. A primeira aula, você vai ter o material, as anotações e uma lista com 20, 30 questões, alguma coisa assim. Façam essa lista. Depois dessa aula, já chega amanhã, aproveita seu dia, sua manhã, prepare um café e resolva a sua lista, tá? Resolveu a sua lista, você chega, ficou com dúvidas, se você vai travar em alguma questão. Travou em alguma questão? Chega assim, tira um print daquela questão, ou manda uma foto, se você imprimir uma foto, um print, e manda para o meu WhatsApp. Pessoal, eu travei nessa questão aqui, você pode me ajudar, tá, não sei o quê? Aí eu vou, né? 24 horas, me dê um prazo de 24 horas, tá? Porque, cara, eu tô com quase 200 alunos, então dê um prazo, tá? Por favor, somando todos os cursos, tudo. Então, dá um prazozinho aí de 24 horas, mas 10 vezes eu respondo na mesma hora, tá? Quando a dúvida é rápida, às vezes a dúvida é um áudio. Ó, tá errando isso aqui, cara, verifica isso aqui. Às vezes o aluno me manda também a resolução, eu digo onde ele está errando, ou eu pego um papel, resolvo. Aí fica à vontade. Ok? Estamos combinados então, né? Galera, essa daqui eu não vou resolver com vocês utilizando a ideia de sistema, porque eu acho que sistema é muito demorado. Então, eu vou fazer utilizando taxa de variação. Então, percebam que o coeficiente A, ele é muitas formas, não é? Agora, se a gente voltar lá para o início da nossa aula, quantos nomes tem o nosso coeficiente A? Taxa de variação, taxa de crescimento, inclinação ou coeficiente angular. Inclinação e coeficiente angular estão ligados com o fato de você achar o coeficiente A pela tangente do ângulo de inclinação. Não sei se vocês perceberam isso. Taxa de crescimento está associado ao passo da função, ou seja, associada a uma progressão. Taxa de variação está associado com aquilo que eu vou mostrar agora para vocês. Tá vendo? Então, cada nome tem a ver com uma das maneiras de você interpretar o seu coeficiente A. Por isso que ele possui muitos nomes. Já o B, ele é simplesmente a altura onde o gráfico toca o eixo Y. Então, ele é a altura onde a linha está localizada. Por isso que é coeficiente linear. Pronto. É isso, tá? E aí, não, mesmo que você, porventura, enfim, esqueça, ou não queira utilizar isso para o seu concurso, seria bem interessante você levar isso aí para a sua aula. Tenho certeza que aquele seu aluno nerdzinho, aquela nerd, aquele nerd que gosta de matemática, vai brilhar o olhinho quando você falar isso.
Como trabalhar com isso aqui com taxa de variação? Vamos lá. Você vai chamar esse cara aqui de A. Você vai chamar esse cara aqui de B. E tem um mosquito no meu quarto. E você vai usar o fato de que o seu coeficiente A, ele é a variação do Y sobre a variação do X. Sempre. Não entendi, professor. Vai fazer YB menos YA. XB menos XA. É isso. Então, você vai pegar o Y do B, que é menos 10, menos o 5, o X do B, menos o X do A, menos 15. Para muitas questões, isso aí já é o suficiente para você resolver. Agora, você precisa achar o valor do B. Você pode usar o ponto A, de coordenadas 2 e 5. Menos 15 vezes 2 mais B igual a 5. Menos 30 mais B igual a 5. B igual a 35. Então, a sua função é menos 15x mais 35. Finalizamos. Eu considero essa maneira um pouquinho mais rápida de você achar do que comparado com o sistema. Tá? O sistema acaba demorando um pouquinho mais. E esse pouquinho, em concurso, faz toda a diferença. Esse pouquinho em concurso faz toda a diferença. Outra coisa. Deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Não leva a mal o que eu vou falar, não. Escutem até o final, tá? Mas é o seguinte. Professor, principalmente assim, os de matemática, são muito orgulhosos. Eu estou falando por mim mesmo, tá? O professor, de um modo geral, ele é muito orgulhoso, tá? E concurso, você não tem que ser orgulhoso. Vão ter questões que você vai travar, vão ter questões que você não vai saber fazer, tá bom? Dificilmente você vai gabaritar todas as provas, todas as questões. Visto isso, se cair uma questão no seu concurso que você travar, você vai pular ela. Você não vai ficar, não, isso é um desafio, vou tentar fazer. Não. Você vai pular, tá? Porque as questões difíceis ou as demoradas, em todo concurso, elas têm que ser resolvidas por último. Então, deixe o seu orgulho em casa, tá bem? Por favor. Ana Carla levantou a mão. Eu estou com o áudio desligado, Ana. Se você puder digitar sua dúvida e tal, tá? Puder digitar sua dúvida, tudo bem. Mas é o que eu peço para vocês. Não, deixe o orgulho em casa quando for numa prova de concurso. E aprendam a pular as questões. Ela falou assim, ó, podia simplificar? Você está falando dessa parte aqui, que eu estou circulando? Está falando aqui? Eu estou com o meu mouse? Ah, o resultado. Não, não. Não pode. Porque, ó, vamos lá.
Oi, Ana, levantou de novo? Acho que foi sem querer dessa vez, né? Vamos lá. Vou explicar para você. Ali, você tem essa função, e aqui eu tenho uma equação. Aqui eu posso dividir por 5, porque no caso, eu estou dividindo todos os meus números por 5. Aí fica menos 3x mais 7 igual a zero. Aqui você pode simplificar. Já aqui, se você tentar dividir por 5, você vai ter que dividir todos os seus elementos por 5, incluindo o y. Então vai ficar desse jeito. Então não faz sentido simplificar e aí depois trabalhar com uma fração y sobre 5. Tá bom? Não, por nada. A gente simplifica quando é equação, porque a gente divide ambos os lados. Muito bom. Bom, terminamos a parte teórica. Da coisa. Falando, cara, é muita teoria. Aí eu trouxe algumas questões, ó. IDECAM, IBFC, IDECAM, FEPES. Vamos fazer? E antes que vocês falem, tá bom? Professor, pô, traz 20 questões de IDECAM de função polinomial do primeiro grau. Gente, se tivesse 20 questões da IDECAM de função do primeiro grau, de concurso de professor de matemática, você pode ter certeza que eu iria trazer. O problema é que não tem. Eu estou peneirando vários sites de busca, vários concursos, e eu estou notando que a IDECAM não pegou muito concurso de professor. Ou ela não disponibiliza as provas. Porque tem bancas que são assim, tá? Elas não disponibilizam as provas. Aí é muito difícil a gente achar um acervo. Então, qual é o meu objetivo aqui? Ah, tá difícil achar? Tudo bem. A gente vai fazer o que tem e com base no que cai, eu vou trazer questões semelhantes e com um nível mais alto, para que a gente treine, ok? Então, não fiquem chateados comigo, não é porque eu estou fazendo corpo mole, é porque simplesmente, às vezes, a banca não ajuda. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou bater na porta do instituto e pedir as provas anteriores? Não tem como, né? Esse trabalho eu faço até no estratégia de concurso. É uma estratégia, eu faço essa parte aí. Vamos lá. Ó, seja uma equação do primeiro grau, já começa o primeiro erro. Isso é uma função, mas tudo bem, chamou de equação. Sabendo que os pares do ponto pertencem a essa reta, determina o resultado de A elevado a B. Tá? A gente vai ter que utilizar aí os valores. Só que vamos... Ó, isso aí são os pontos notáveis. São as interseções com os eixos. Vamos fazer uma ilustração? E olha que legal. Vamos usar o que a gente aprendeu. Ó, não estou conseguindo enxergar que isso aí são os pontos notáveis. Não está conseguindo? Vamos ver se você consegue verificar aqui agora. Vamos ver se você enxerga. Ó, ponto 0, 1, menos 1 e 0. Viu? Tá aí a nossa lei. Exatamente aquele triângulozinho, né? Coeficiente A vai ser a tangente do ângulo de inclinação. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Coeficiente B, a altura onde o gráfico toca o eixo Y. Então, A elevado a B
1 elevado a 1. 1. Entrar. E viram? Ó, você fez, nós fizemos, melhor dizendo, muito rápido essa questão. Eu gastei mais tempo desenhando do que fazendo. E aí foi uma questão aí da nossa banca. Foi o que eu falei com vocês. Esse tipo de situação cai, cara. Cai, tá? Esse tipo de gráfico, de lei, de forma de aparecer, cai. E aí você pode fazer muito rápido. Legal, né? Alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar algo? Até que eu tomei uma água. Vamos continuar? Aqui. Aí peguei uma questão da IBFC, 2023. O gráfico abaixo representa a função do primeiro grau. F de x igual a x mais b. Aí tá alfa, tá? Mas A diferente de zero. E A e B números reais. A distância do ponto P até a origem. Olha que legal. A distância do ponto P até a origem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é achar a lei dessa função. E olha aqui de novo o triângulo aparecendo. Vou ampliar aqui para vocês, tá? Viram? Ó, aqui. Então, ó, essa aqui é a nossa inclinação, esse é o nosso cateto oposto e esse é o nosso cateto adjacente. Digitem aí nos comentários qual o valor do coeficiente A. Consegue fazer de cabeça? De cabeça? 2. Isso aí, pronto. Agora, posso chamar de Ivani? Pode chamar de Ivani ou Ivan? É porque eu vou acabar errando seu nome. Nielma, tá bom. Chamar então de Nielma. Porque tá Ivanielma. Falei certo. Me desculpa. Nielma. Chamar então de Nielma. Tá, tudo bem. Nielma, você achou que o coeficiente A vale 2, não foi? Certo? Certo. O coeficiente A é como se fosse a razão da nossa PA. Tudo bem? Razão da PA. Então, a razão vale 2. Então, para x igual a 0, vale 2. Para x igual a 1, ela vale quanto? A razão da PA vale 2. 2, aqui vai valer quanto? Coloquem aí nos comentários. Então, a gente não tem aula, gente. 4. E aqui? Pulei mais uma. 6. Pronto, cara. Você já achou ali a f de 2. E é isso. Quando você tem as teorias na ponta da chuteira, você acha as paradas muito rápido. Enquanto os outros candidatos estão ali, ó, fazendo a lei, achando a lei, entendeu? E substituindo, fazendo F de 2. Tu chegou, aqui tem esse triângulozinho, 2 sobre 1, 2, beleza. Coeficiente A é 2, ele é o passo da função. 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. Então F de 2 é igual a 6. Pronto. Você fez tudo de cabeça, cara. E a gente é professor de matemática. Aí, viu? Aí, Luciano, fazendo a propaganda aqui do curso. Aprendi essas dicas no Matemática Superior. E eu aprendi essas dicas, cara. Eu aprendi graças a vários mestres que me ajudaram ao longo da minha jornada. Então, você aprende sozinho. Mentira. Mentira. Foram vários mestres que me ajudaram na minha jornada. E aí eu trago para vocês. Aprendi sozinho, pô. Porcaria nenhuma. Eu aprendi sozinho. E aí, vamos fazer dessa forma? Acho que é bem legal, né? Ó, a gente começa pegando o triângulo. Aí vamos anotar, né? Aqui vale 1, aqui vale 2, aqui é o nosso θ.
Então, ó, para x igual a zero, a gente já tem aqui, para x igual a zero, f de zero vale 2. Então, para x igual a 1, f de 1 vai valer 4, ou seja, 2 mais 2, igual a 6. Professor, tá, deixa só eu pegar essa imagem aqui e levar para o quadro branco, para não ter que desenhar esse gráfico aqui de novo. Só um minutinho. Vamos ver. Professor, tá bom, entendi. Entendi. E aí, por que você fez isso? Eu descobri, então, que meu ponto P, ele possui coordenadas 2 e 6. Eu quero saber a distância do P até a origem. Quero saber essa distância aqui. E aí, gente, a gente vai fazer um novo triângulo. E onde esse cateto vale 2 unidades, esse cateto vale 6, e aqui é a distância que você está querendo. E a gente vai utilizar o que cai no concurso de vocês também, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Não tem raiz de 40, então a gente tem que fatorar. Só que aqui é uma fatoração mais fácil, né? Eu posso escrever isso aqui como 4 vezes 10, porque 4 tem raiz exata. 2 raiz de 10. Letra B. Então, a única conta que realmente precisamos fazer foi o Teorema de Pitágoras. De resto, foram que um professor meu chamava, o professor meu do lado fundamental falava continha de padaria. Bom, e cara, esse concurso aí de SEC Bahia foi puxadinho, tá bom? Essa é uma questão que, se você fizer de outros métodos, ela leva um tempo bom para ser resolvida. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Mas ela leva um tempo bem grandinho aí para ser resolvida. Muito bom, né? Aqui o restante da resolução. Vamos para mais uma. Aí a gente vai fazer mais essa e a gente vai para o nosso intervalo. Tá bom? Para a segunda parte a gente entrar com inequações. Você que está assistindo no YouTube, o intervalo para você vai ser você clicar no próximo vídeo. Tá bom? Eu vou gerar vídeos diferentes e é isso. Ó, um serviço de entregas através de drones possui 2 pacotes disponíveis a seus clientes, o Smart e o Longway. No pacote Longway, pague-se uma tarifa fixa de 12,25, acrescida de 45 centavos por quilômetro percorrido. No pacote Smart Express, por sua vez, não há tarifa fixa, mas paga-se 80 centavos por cada quilômetro. Dessa forma, o SE permanecerá mais vantajoso quando a distância for inferior a quanto? Isso é uma questãozinha clássica de função no primeiro grau. Clássica, clássica, clássica. A gente tem que resolver. E, basicamente, a gente vai utilizar o seguinte conceito. E, ó, foi uma questão da IDECAM. O coeficiente A, ele vai ser o valor variável. Acho que o próprio nome dele já diz, né? Taxa de variação, passo. E o nosso B
Vai ser o valor fixo. Então, tudo que tiver valor variável, a gente vai substituir pelo coeficiente A. Tudo que tiver valor fixo, nós iremos substituir pelo coeficiente B. E aí, o que nos espera? Vamos aqui, a primeira foi a long way. Então, vou chamar L de x. Na long way, o nosso valor variável, 45 centavos. O nosso B, 12,25. Agora, a nossa Smart Express, ela falou que não tem tarifa fixa, mas paga 80 centavos por cada quilômetro. Uma vai começar a ser mais vantajosa que a outra no momento que as suas leis forem iguais. Então, o ponto que vocês têm que encontrar é o ponto que elas se tornam iguais. Porque a partir desse momento, quem era vantajoso não é mais, e quem era pior se torna melhor. Faz a subtração. Isso aqui vai dar 35. Isso aqui é a mesma coisa que dividir isso daqui. Dá para dividir por 5 em cima e embaixo. Vai ficar 2, 4, 5. Saiu. Embaixo vai ficar 7. 7, 14, 21. 35. É isso mesmo? É, letra D. Aí vou torcer para ser IDK, rapaz. Estou dizendo. Mas IDK é uma banca bem honesta, a princípio, né? Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês. A gente vai dar um intervalo. É isso, tá? E voltamos com inequação do primeiro grau. Valeu!